Então estamos aqui para o próximo vídeo do nosso curso de Estética e História da Filosofia da Arte da turma B. E nós entramos agora no último módulo do curso, módulo 3. Esse é o vídeo 1, o Belo e Sublime, sobre Kant. Nós vamos entrar agora nesse módulo sobre a noção de estética. A gente vem falando todo o curso sobre mimes e poieses, mas vocês viram que raramente eu uso a palavra estética. Ou quando uso, explico que estética significa sensação. Sensação dos 5 sentidos, o ver, o ouvir, o cheirar, o paladar, esses são os sentidos. Isso é a noção de estética. A palavra estética, ela passa a ter o sentido que nós damos a ela, estética e filosofia da arte, só a partir do século XVIII. Só a partir de um texto do Baumgarten que chama Estética, em que ele pega esse termo grego, ele latiniza esse termo, e vai tentar pensar esse termo, dentro desse termo, uma doutrina das artes. E aqui eu peguei um trechinho do Baumgarten: a estética, a teoria das artes liberais, o estudo das percepções interiores, a arte das ideias em um estilo refinado, a arte da analogia racional, é a ciência das percepções que são adquiridas por meio dos sentidos. Então, o que é estética no sentido do Baumgarten, que é um contemporâneo de Kant? É uma tentativa de fazer doutrina daquilo que se chamava até o momento de crítica do gosto. Então, fazer doutrina dessa teoria das artes liberais, então das formas de percepção do belo, do sublime, das artes. Essa tentativa, então, que vai passar a ter um nome, a partir do século XVIII, de estética. Então, Baumgarten, que era então, contemporâneo de Kant, vai escrever esse texto e vocês podem ler sobre isso aqui, tá? Eu já falei para vocês desse livrinho aqui, que eu estou tirando as questões daqui. Então, dá para se pensar então, que imediatamente Kant, que é o seu contemporâneo, teria assumido essa ideia de estética e por isso ele teria escrito logo em 1790 a crítica da faculdade de julgar ou a crítica do juízo, porque estética já era, portanto, um campo construído. Mas não é exatamente isso que acontece. Vamos por aqui. Se vocês pegarem estética na crítica da razão pura, a palavra estética, ela significa estética em geral, como sensibilidade, sensação, como os gregos diziam, ou estética transcendental, que é na verdade o estudo das formas a priori, o tempo e o espaço da nossa sensibilidade. Portanto, estética para Kant, na sua primeira crítica, na crítica da razão pura, é aquilo que os gregos diziam que é estética. Apesar de ter duas partes, a estética em geral, que é empírica, e a estética transcendental, que é a forma a priori da nossa sensibilidade, isso vocês vão estudar melhor quando vocês forem estudar a crítica da razão pura, ainda assim, ele diz numa nota da estética transcendental que os alemães são os únicos agora a usarem a palavra estética para designar o que os outros denominam crítica do gosto. E ele vai falar que o excelente pensador Baumgarten teve essa ideia, que ele acha louvável tentar, na verdade, pensar, estender a doutrina também para pensar essas questões das artes, mas ele diz mais abaixo que ele acha essa ideia vã, é uma ideia que não vai frutificar, porque ele diz, na verdade, que é melhor, nesse sentido, permanecer próximo aos antigos, para os quais esteta caem etá, as sensações e os pensamentos são separados. Uma coisa é sensação, outra coisa é pensamento. Isso está na crítica da razão pura, né? A estética intui, o pensamento conceitua. Pensamento não intui e sensibilidade não pensa. Então, uma coisa de cada lado. E aí ele vai dizer que, nesse sentido, é melhor deixar isso que nós chamamos de crítica de gosto para a palavra estética, ora no seu sentido transcendental, ora no sentido meramente psicológico, do qual não se faz filosofia, se faz simplesmente crítica do gosto, mais ou menos como os franceses faziam na época. Então, aqui na crítica da razão pura, Kant não assume, portanto, essa noção de estética tal como aparece com Baumgarten. Então, dá para se pensar, ele mudou de ideia depois na crítica do juízo. Vamos ver. Então, eu vou colocar aqui o próximo slide para vocês. Esse aqui é uma tabela que faz parte da introdução à crítica do juízo. Na verdade, o que o Kant percebeu? Ele escreveu a crítica da razão pura, que é a faculdade do conhecimento, e depois ele escreveu a crítica da razão prática, que é a faculdade da petição. E ele percebeu que entre uma e outra ficava um vão. Eram duas estruturas
da racionalidade humana que não se comunicavam, julgavam de modos diferentes. A faculdade do conhecimento, que é o entendimento, julga conforme leis, portanto determina os objetos por conceito e se aplica à natureza, ao mecanismo da natureza, é a ciência. A faculdade da petição, ou da vontade, ela tem como faculdade a razão, a racionalidade, que julga segundo um fim último, que é o fim do homem, porque o homem é homem, que tem aplicação à liberdade. Então, uma julga segundo uma causa final, teleológica, e o outro julga segundo uma causa eficiente, mecânica. Entre um e outro, há um valor. Aí o que Kant pensa? Existe também um outro problema, que é pensar, não os objetos que são julgados, mas como o próprio julgamento funciona. E aí ele vai escrever a faculdade, a crítica da faculdade de julgar, ou a crítica do juízo, né? Se há uma faculdade ou não, há muitas controvérsias. Na verdade é um poder, é um ânimo de julgar. E aí ela tem por faculdade geral o sentimento de prazer ou desprazer. A faculdade do juízo, ela julga, ela tem como princípio a priori o seu julgamento a conformidade a fins, ou seja, o julgamento ele procura em si mesmo uma conformidade subjetiva nesse sentido transcendental, não porque cada um julga de um jeito, muito pelo contrário, mas o juízo procura em si mesmo, no seu ânimo, uma conformidade a fins para se adequar aos objetos. E ele teria por fins uma aplicação à arte. Por que ele cria essa faculdade? Porque, num certo sentido, tanto aqui como aqui, o que está agindo é o juízo. Esse aqui é o modo mais puro, vamos dizer assim, entre aspas, do juízo, porque não tem objeto. Porque julga simplesmente conforme os seus próprios fins. E não diz nada sobre o objeto. Enquanto aqui eu digo sobre a natureza e aqui eu digo sobre a liberdade, aqui eu simplesmente procuro a própria finalidade no juízo. Então o juízo é circular, ele fica procurando em si mesmo a conformidade aos fins subjetivos. E só pode se voltar à arte, porque a arte, você não aplica à arte nenhum tipo de conhecimento objetivo. Você não determina, nem por leis, nem por conceitos. Então essa aqui é então a faculdade do juízo. Então ela aparece não por uma contradição, e o Kant mudou de ideia, mas por uma necessidade interna ao próprio sistema, que ele tinha criado até o momento. No próximo slide, eu coloquei aqui o Watteau para vocês, então vocês vão falar, então quer dizer que ele descobriu então, que todos os juízos de gosto, e o que ele disse que era impossível lá quando ele fala do Hogarth, são a priori? Então o paladar é a priori, o olfato é a priori? Não. Ele vai dizer que há uma beleza que é do nível do agradável. Por que eu Watteau aqui? Porque ele é um pintor mais ou menos da época de Kant, e ele é esse pintor da pintura galante, né? Então essa pintura brilhante, feliz, desse colorido, dos cetins, do tato. Então essa pintura que é uma pintura quase que sensualizante, da sensualidade. Não à toa, o embarque para Cítara, ou a Ilha do Amor, é a ilha de Afrodite. Então aqui, esse encanto. Então o Kant vai dizer, sim, existe um nível de julgamento que é meramente agradável, que é aquele do paladar, que é aquele do olfato, que é aquele do meramente bonito, é bonito para mim, não é bonito para o outro. Existe esse nível empírico. Nesse nível empírico, realmente eu só faço crítica do gosto. Não estou nem dizendo que ele diria isso do Watteau, tá? Mas nesse nível eu só faria realmente crítica do gosto. Eu faço psicologia, são os afetos, como essa pintura me afeta. Só que existe um outro nível, que é um nível com o qual ele está preocupado, em que um objeto que aparece para mim como belo move em mim uma necessidade subjetiva de procurar a conformidade a fins. E aí ele vai dizer que a beleza, a verdadeira beleza, não essa daqui do nível do agradável, é aquela que move em mim, no meu ânimo judicativo, uma vontade de encontrar a finalidade, mesmo que ela não encontre. É por isso que a beleza é uma finalidade sem fim. Eu fico procurando. E com isso, diz Kant, o entendimento e a imaginação ficam jogando harmonicamente. E isso é prazeroso. A razão encontra em si mesmo uma finalidade, mesmo que ela não a determine. E é por isso também que ele chama esse juízo de reflexionante. Ele flexiona sobre si mesmo. Né? Então, no próximo slide, vocês vão ver o que então Kant diz da beleza. O
belo é aquilo que sem conceito é prazo universalmente. Por que sem conceito? Porque eu não encontro o fim, eu não conceituo. Mas esse ânimo, ele é vivificado por esse objeto. Beleza é a forma da finalidade de um objeto na medida em que sem representação de um fim é percebida nele. Eu percebo que esse objeto aciona em mim a necessidade de procurar uma finalidade, embora eu não a encontre. E, portanto, como isso é subjetivo no sentido transcendental, eu imagino que todas as racionalidades que estão julgando, julgam universalmente como eu estou julgando esse objeto. E belo é aquilo que, sem conceito, é conhecido como objeto de uma satisfação necessária. Quando eu julgo algo belo, não agradável, não bonitinho, não cheiroso, não gostoso, mas belo, eu tenho que necessariamente julgar alargadamente. Eu julgo segundo toda a humanidade. Toda a humanidade está procurando acionando esse ânimo judicativo de procurar uma finalidade. E isso é prazeroso. Então isso é o belo para o Kant, e isso tem implicações muito interessantes, porque primeiro a beleza não é um conceito, portanto ela não é uma perceptiva, e portanto ela não é uma normativa. Ela é um ânimo. E ela é muito mais da ordem do julgamento, e aquilo que a gente viu lá no começo com o Thierry Dedouve volta aqui, é um julgamento, e portanto é um julgamento espontâneo, que é movido por esse objeto. Se vocês se lembrarem do Thierry Dedouve em relação às fotos do Camboja, vocês vão voltar e entender um pouco melhor porque eu disse que ele era um kantiano. No próximo slide, a gente vai para uma outra questão. A gente não julga só pelo belo, mas existia um outro termo que na época do Kant já era corrente, que era o termo sublime. Aqui eu pus o Moses Mendelssohn, que é um autor contemporâneo de Kant, em que ele fala exatamente dessa ideia do sublime, que é uma ideia que era corrente na época, então não é uma ideia do Kant. As coisas são, por natureza, tão perfeitas, tão sublimes, que não podem ser atingidas por nenhum pensamento finito. Não podem ser sugeridas cabalmente por nenhum signo e não podem ser representadas como são por nenhuma imagem, como, por exemplo, Deus, o mundo, a eternidade, etc. Aqui, o artista deve lançar mão de todas as forças de seu espírito para achar os signos mais dignos para esses conceitos infinitamente sublimes e sejam despertados em nós de modo claro. Ou seja, o sublime é aquilo que é irrepresentável, que é impossível de ser concebido pela imaginação, pela forma. Portanto, eu só consigo apresentar esses signos do sublime de forma indireta. Então, isso já estava aqui no próprio Mendelssohn, que o Kant retoma, mas retoma tornando esse elemento sublime, esse julgamento sublime, um julgamento a priori, um julgamento universalizável também. E aí eu coloco o próximo slide. Aqui é o Caspar Friedrich, é um artista alemão que geralmente é ligado a essa estética do sublime. Aqui vocês veem uma espécie de um naufrágio. E o sublime é acionado, geralmente, por esses elementos, embora o Kant diga que ele não é exatamente uma imagem, né? Mas por esses elementos da natureza ou da potência, da dinâmica infinita, que são inconcebíveis pela imaginação, que não são abarcáveis pela imaginação. Então a imaginação, que lá no belo joga com o entendimento, aqui ela fica abismada, ela é negada, ela se vê humilhada. E nessa humilhação da imaginação, que é a nossa parte sensível, Kant diz que aparece, portanto, o respeito. Nós percebemos que nós somos mais que seres sensíveis. E aí eu coloco um trechinho do Lyotard para vocês. A imaginação deve ser violentada porque é por sua dor, isso é um comentário do Lyotard ao sublime, pela mediação de sua violação, que se obtém a alegria de ver ou quase ver a lei. Como é que eu vejo Deus, os signos da eternidade, aquilo que o pensamento finito não dá conta porque é infinito? Entrevendo exatamente nessa falha da imaginação, na denegação da imaginação. Essa imaginação que é rebaixada e que, portanto, causa um momentâneo desprazer, ela vem em auxílio exatamente de que a racionalidade mostre um outro padrão de medida humano, que é a lei. Então, nesse sentido, o sublime é um acesso estético a elementos que nem mesmo a racionalidade é capaz de nos apresentar em ideias. E aqui eu queria colocar então uma outra questão do Lyotard. Ele vai dizer então que é uma tópica do sublime, que o sublime é impossível de ser representado e, portanto, em Kant, ele só está na natureza. Não posso pintar o sublime.
Só que o próprio Lyotard vai dizer que Kant abre, vamos dizer assim, um espaço para se pensar formas não sensíveis, não belas de arte. Aqui eu coloquei para vocês a coluna infinita do Brancusi. É lógico que ela não é infinita. Brancusi, que é um artista do século XX, é lógico que ela não é infinita, mas os módulos repetidos, eles dão para nós uma dimensão que aponta no modelo do signo para a infinitude. Então, a coluna infinita. E Lyotard vai dizer, não se pode, escreve Kant, apresentar no espaço e no tempo o infinito da potência ou o absoluto da grandeza, os números, a potência infinita da natureza, que são puras ideias. Mas podemos ao menos fazer alusão a elas, evocá-las através daquilo que ele batiza de uma apresentação negativa. Eu mostro por aquilo que ela não é. Desse paradoxo de uma apresentação que não apresenta nada, Kant dá como exemplo a proibição das imagens pela lei de Moisés. Isso não passa de uma indicação, mas anuncia saídas abstracionistas e minimalistas depois do que será a arte moderna e contemporânea. E agora eu trago, por fim, uma última imagem para vocês, que é para fechar um pouco uma questão kantiana, retornando ao espaço do Kant. Eu disse para vocês que há a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, e um vão entre elas. Um homem que julga segundo o mecanicismo da natureza, segundo a ciência, e determina esses objetos, e um homem que julga segundo a liberdade e determina, portanto, o homem enquanto ser finalista. Entre esses dois elementos há um vão, há uma separação. Essa pintura do Jacques-Louis David, que é um contemporâneo de Kant, Os Lictores Trazem os Cadáveres dos Filhos de Brutus, é uma pintura que põe muito essas questões que estão aí na tópica da época de Kant. Brutus era uma figura humana, um político romano, e ele, da República Romana, aqui está a deusa Roma atrás dele, e ele é convocado a desvendar uma traição dos Tarquínios, dos reis, que estão querendo retornar. Então ele vai procurar esses traidores. Quando ele descobre os traidores, e esses traidores ele tem que condenar à morte, ele descobre que esses traidores são os seus próprios filhos. Então essa pintura, e ela vai ser o emblema da Revolução Francesa, ela põe um pouco a questão de uma lei moral e de uma lei sensível, um afeto, que são contraditórios, que ficam em lados opostos. E como você tem que, muitas vezes, sublimar esse corpo, esse homem que perde a sua geração, que perde os seus filhos, para que a lei de Roma, essa lei pétrea, prevaleça. Então, um pouco esses elementos que também aparecem nessa construção kantiana, inclusive na questão do juízo do sublime. Então, é isso. Espero que tenha ajudado a compreender o livro que vocês estão lendo e também o Kant. Até mais. Até o próximo vídeo.